Olá a todos, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Você é nosso convidado no desafio de prosseguir no estudo do livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Dentro do nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, topamos juntos este desafio, porque as lições de Joana de Ângeles são bastante profundas. Hoje, com o auxílio do Ítalo, que agora vai estar conversando com a gente, o capítulo 4, Jesus e Amor. Apesar do tema recorrente, vejamos os ângulos que o Ítalo, junto com a Joana de Ângeles, vão nos propor da discussão. Está bastante interessante, você não pode perder. Fica aí, daqui a pouquinho. Mas antes, os nossos avisos de sempre. Primeiro, para nos auxiliar, uma bibliografia complementar pré-selecionada de outras obras espíritas que tocam no assunto e favorecem a nossa compreensão. Está aí na descrição. Tem o link, a maior parte da Bíblia do Caminho, tá? Então, o convite com o auxílio, convite para você estudar e o auxílio dos links aí. Também nesse intuito, aqui já vem o convite para a nossa live, que estende tanto o tempo quanto as possibilidades de comentário e de participação. O tempo aqui é muito curto, né, gente? E na live também, mas a gente ganha esse tempinho a mais. Você já é nosso convidado no canal do YouTube. Se não puder estar ao vivo, que pena, fica gravado. Mas é muito bom estar junto, trocar ideias, fazer perguntas, você vai poder participar. Enfim, envolva-se conosco. E por último, fica até o final para o nosso momento de oração, que hoje de novo começa com mais uma poesia de Maria Dolores, tá bom? Ufa, quanta coisa! Mas agora a gente não pode sair sem deixar o nosso convite de sempre com muito afeto. Vamos ouvir? Olá, pessoal. Estamos novamente em busca de entendimento para trazer mais luz à nossa consciência, à nossa razão, a fim de compreender melhor o objetivo de nossas vidas. Buscamos então Joana de Ângeles, que com sua sabedoria nos conduz à clareza de raciocínio mais uma vez. No capítulo 4, cujo título Jesus e Amor, já nos mostra a intensidade que o texto seguirá. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, gostaríamos de comentar rapidamente sobre o título, pois ele revela que o ensinamento trazido por Jesus é atemporal. É a lei universal e imutável, elaborada por Deus desde os primórdios da vida, como Ele criou e que vibra em todos os recantos do universo. Como nos ensinou Emmanuel, o pensamento de Deus flui pelo universo. Então, o Mestre veio ao planeta e sintetizou todas as leis até então trazidas por seus enviados na lei de amor a Deus e ao próximo. Mais do que isso, ele é amor e principalmente vivenciou o amor em excelência, para nos ensinar o caminho da felicidade suprema na vida. É nesse clima que iremos ao texto agora. Então Joana diz: a figura humana de Jesus confirma sua procedência e realização como o ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Então, logo nesse primeiro parágrafo, refletimos: Jesus e nós temos a mesma procedência. Fomos criados por Deus, por um ato de amor, simples e ignorantes. E por amor devemos atingir o cume do progresso à perfeição que nos cabe. Nessa trajetória, não existe privilégios para quem quer que seja, nem para o Cristo. A elevação espiritual é resultado de trabalho intenso de cada um de nós, e todos ao mesmo tempo. Ele não foi criado com regalias ou preferências. Afinal, a lei é de justiça, amor e caridade. Em sua trajetória, escolheu o caminho correto e trabalhou ardentemente pelo bem. Por isso, seu título é bem merecido. Dando sequência ao texto da Joana, encontramos que toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina,
conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Como consequência, transmitia confiança, porque possuía um caráter com transparência diamantina, que nunca se submetia às injunções vigentes, características de uma cultura primitiva, na qual predominavam o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial e a preocupação formalística com a aparência em detrimento dos valores legítimos do indivíduo. Portador de uma lídima coragem, se insurgia contra a injustiça de onde e contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Então aqui vimos um Cristo a manifestar a sua identidade, seus pensamentos e objetivos de estar encarnado numa terra turbulenta, dura, difícil de suportar em virtude de nossa ignorância moral. Falta de perspectiva de vida eterna, da imortalidade do espírito, e que prestaremos conta de nossas realizações enquanto encarnados. Nem quando o Mestre citou a vida futura, conseguimos ou não quisemos quebrar nossos paradigmas, deixar nossas posições, talvez por medo. Por isso, a mentora nos posiciona como primaristas, mais perto do estágio inicial da vida. Então, nossa jornada é longa e exige uma postura de aprendiz dedicado para atingirmos os objetivos para esta reencarnação a princípio. Bom, sigamos o texto. Paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Meus irmãos, isso foi adquirido no decorrer da vida de Jesus. Todas as vidas, e como espírito muito antigo, não conseguimos formalizar que espaço de tempo é esse, mas recebemos esse ser para nos guiar os passos rumo ao nosso progresso, para atingirmos uma harmonia constante com valores que dignifiquem a vida, em que nada nos abale a fé e a estabilidade emocional. Preciso é muito trabalho, buscando sabedoria, conhecimento, reflexão e coragem para transformações importantes. Com a Joana, no texto ainda temos: numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutico eficaz para as enfermidades. Não apenas ministravam através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados, aos carentes. Nesse trecho, meus irmãos, entendemos como desafiador o fato de o amor estar ligado ao perdão. Assunto que até hoje talvez nos incomode, porque fere nosso orgulho, para não abandonar nossas velhas posturas, de manter nossa hegemonia frente ao nosso semelhante, buscando vinganças, mesmo quando apenas emitimos palavras sem profundidade que nada mais são reflexos de imperfeição. Dissimulamos o que sentimos verdadeiramente, o que pode ter valia quando é um esforço de trabalho íntimo, de contenção das nossas vontades, na busca de um novo jeito de pensar e viver sobriamente. Continuando então, em momento algum submeteu-se às consciências perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto quanto amplo a todos que o cercavam ou o encontravam. Por amor, ele elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Com amor, liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Pelo amor, atendeu a estrangeira Ciro-Fenícia que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. De amor estavam repletos seu coração e suas mãos para esparzi-lo com os espezinhados.
fosse um cobrador de impostos, uma adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Entendemos aqui, então, que o amor não exige nenhum tipo de requisito para ser vivenciado, nem mesmo o entendimento ou a aceitação do próximo, pois é decisão íntima na aceitação do chamado celeste. Aqui Jesus deixa claro que o mais excluído pode ser o maior no reino dos céus. Então, o amor não vem com aparências, com poder ou com políticas escusas que mais segregam do que amparam. Então, nos parece que nada ou muito pouco mudamos desde há 2000 anos. Buscamos apoio no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, item 8, a lei de amor, quando Lázaro nos traz uma mensagem bastante significativa, nos dizendo assim: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. A mensagem de amor que Jesus anunciou trouxe medo aos dominantes, meus irmãos, porque o seu poder estava sendo questionado com uma nova visão do reino de Deus, pautada no bem, mesmo na direção dos que chamamos inimigos. Isso então alarmou a sociedade, que até hoje não compreendeu plenamente. Muitas atrocidades foram impostas aos que começaram a ouvir Jesus, na intenção de extirpar o cristianismo nascente. No entanto, isso mais alavancou o que o Cristo trouxe, encorajando outros irmãos em outras terras a tomarem o caminho do bem. Um exemplo bastante significativo é a conversão de Paulo de Tarso, que de assassino implacável passou a viver no ensino cristão de forma intensa, como era sua característica pessoal. E no livro a Efésios, capítulo 3, versículo 1, ele escreveu que era prisioneiro do Cristo, Jesus, indicando que, embora estivesse fisicamente preso em Roma, sua vontade e propósito estavam totalmente submetidos a Jesus. Ser preso a Cristo conscientemente significa que a liberdade pessoal foi trocada por um propósito maior, aceitando as circunstâncias mesmo difíceis como parte da missão divina. Hoje é um dos espíritos que nos ampara e colabora na evangelização do nosso planeta. No texto da Joana, temos ainda que sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes, das almas. Compadecia-se de todos, no entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Chorou sobre Jerusalém, invectivou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Nunca se perdeu em sentimentalismo pueris ou agressividades rudes. Nesse trecho, vemos um Cristo que nos conhece muito bem as intenções, os conceitos, porque nos vê o que está por trás da aparência. Ninguém vive só de aparência. O que tem no nosso íntimo é que fala sobre os nossos valores, porque é daí que nascem as nossas escolhas, a nossa trajetória. O Cristo se compadece da humanidade porque conhece nossas mazelas e dificuldades, sempre enviando amparo e recursos para que consigamos dar passos na direção do aperfeiçoamento moral que nos guia ao progresso possível em qualquer de nossas existências. De volta ao texto da Joana, veremos que o amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Isso é integridade, meus irmãos. Viver de acordo com a lei, com o aprendizado.
É comportamento de espírito que não precisa mais de provas ou expiações pela pureza de seu coração e de seu caráter, pela união perene com o Pai, citada no livro Boa Nova. Tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. O amor que Jesus ensina e vive nunca prende, impõe ou exige satisfação alguma. Apenas espera que sejamos conquistados por esse amor que emana de Deus. O outro não nos pertence. Não prestaremos contas do que o outro decide para a sua vida, mas em nós é preciso que haja espírito de trabalho, na busca de sermos mais úteis à vida, domando nossas más inclinações, como nos ensina Kardec. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, o Espírito Fenelon também afirma: para praticar a lei de amor tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa doutrina, porque é o que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. E em 1 João 2,10, diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Citando ainda outro trecho do Evangelho, capítulo 11, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Encerraremos as nossas reflexões ouvindo Emmanuel no livro Ceifa de Luz, no seu capítulo 4, cujo título, Seres Amados, diz: coragem de compreender que todos somos viajores do universo, com encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Assim, só agradecemos a Jesus, a Deus e a todos que colaboram conosco em nossa jornada. Deus nos abençoe sempre. Iniciamos agora o nosso momento de oração com a poesia Tempo e Vida, de Maria Dolores. Depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração, quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida, quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão, quantas horas desprezadas, de espírito desatento, nos enganamos de um momento que o próprio tempo desfaz. Quanta contenta improfícua, quanto disfarce no rosto que se transforma em desgosto, furtando a esperança e a paz. Alma querida, não creias seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, age segundo a segundo, e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre e luta, mas não temas, ninguém vive sem problemas. Onde estiver e onde for, vida é lavoura perfeita. Morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor.
Mestre Jesus, envolvidos por tanta luz, por tanto equilíbrio que nos toca o coração nesses instantes, uma vez mais podemos sentir-te a presença, vivendo assim o amor que nos ensinastes, do qual ainda somos aprendizes imperfeitos. Mas ajuda-nos a entender, Mestre, que nesta jornada em que nos encontramos, Tu nos convida a viver e a transformar em realidade este amor que já conseguimos, que necessariamente tem base no esforço sincero de aprendizes que sabemos que iremos errar, mas que também sabemos que junto à Tua justiça caminha conosco a Tua misericórdia e que, portanto, jamais nos abandona, em nome de Deus. Assim, rogamos aos Teus emissários de profundo amor que permaneçam conosco, que amparem-nos os passos e abençoe-nos os propósitos para continuarmos assim, em nossa caminhada rumo ao progresso espiritual. Graças Te damos, Jesus, pela certeza consoladora dos caminhos escolhidos. Que assim seja.